O Supremo Tribunal Federal formou maioria, atenção, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o conjunto de restrições que foi imposto pelo ministro Luiz Edson Fachin à venda de armas e munições do Brasil. Atenção, o Supremo Tribunal Federal agora já tem 6 votos, está formada a maioria que veio com o voto de Rosa Weber e com isso há, portanto, decisão da maioria do Supremo de manter a suspensão de trechos de um decreto do presidente da República, na verdade, de vários decretos que ampliaram sobremaneira a venda, inclusive de armas e munições de grosso calibre para a população civil em geral no Brasil. O ministro Luiz Edson Fachin conseguiu colocar isso numa liminar, dizendo que a violência marcada no período eleitoral foram pelo menos 2 assassinatos com motivação declaradamente política, segundo as autoridades. No Mato Grosso foi assassinado um apoiador de Lula e em Foz do Iguaçu, no Paraná, um apoiador de Lula também foi assassinado, esse a tiros. A elevação da violência por conta do período eleitoral foi usado por Fachin para justificar uma decisão liminar proibindo, colocando condições mais duras para a compra e venda de armas de grosso calibre, inclusive aqui no Brasil. Eu vou trazer o Leandro Rezende porque o Leandro ouviu, gente, especialistas na época de diversas fundações, Fórum Nacional de Segurança Pública, alguns dos profissionais mais reputados no Brasil sobre controle de armas. E isso, Leandro, a decisão de Luiz Edson Fachin foi, na ocasião, pelo o mais reputado especialista em segurança pública no Brasil, essa decisão de Fachin foi tratada como a mais importante decisão do Supremo desde o início do governo Bolsonaro, porque, de novo, gente, é fuzil que antes estava indo parar na mão do civil ou, muitas vezes, por meio do civil, na mão do tráfico, legalmente adquirido, fuzil que estava sendo vendido com muito mais facilidade no Brasil, e o Fachin colocou um freio nisso. Leandro? Isso, Dani, o Bruno Langeani, né, que é o principal especialista em política de armas do país, sem dúvida, ele é do Instituto Sou da Paz, e ele, na ocasião, quando sai a decisão do Fachin, ele coloca que desde 2019, algumas outras decisões foram dadas pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal, houve uma demora na avaliação dele para que o STF, de fato, tomasse uma decisão da magnitude que o Fachin tomou. Rosa Weber tinha tomado uma decisão importante antes também, uma decisão ali outras sobre as diversas alterações que o presidente Jair Bolsonaro fez sobre a política de armas, mas essas do Fachin foram aquelas que tiveram o alcance maior, né? A nota, que aí depois que a gente conversou, o Sou da Paz acabou soltando uma nota e aí coloca, né, o Instituto Sou da Paz institucionalmente, não só a avaliação do Bruno Langeani, mas que essas decisões corrigiram excessos nas mudanças feitas na política de armas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mudanças estas que provocaram um verdadeiro derrame de novas armas de fogo no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a gente teve, né, em 2019, quando o presidente assume o governo, eram 350.683 armas de fogo nas mãos de CACs, né, que são os colecionadores e caçadores. Esse número passa para mais de 1 milhão agora no último dado registrado pelo Igarapé e pelo Instituto Sou da Paz. Qual é um dos grandes problemas disso? Isso dito por integrantes do Ministério Público, com quem mantenho conversas e aparecendo em reportagens diversas. A gente já falou disso aqui também no CNN 360. Facções criminosas estão aproveitando que ficou mais fácil de comprar armas e compraram armas legalmente para poder abastecer o crime organizado, notadamente as maiores facções criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também integrantes de grupos de milicianos, não só no Rio e São Paulo, mas em outros lugares do país que começaram a usar laranjas para comprar armas legalmente e abastecer os seus arsenais. Dani. Leandro, importantíssima a informação que você traz. Eu tenho o Theo Cury aqui com mais uma atualização. Após formação de maioria, Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo, votou contra, ou seja, quer manter a norma tal qual editada por Bolsonaro, que levou a essa explosão de venda de armas no país. Hoje tem mais civil do que policial armado. O Theo já está aqui comigo. Theo, querido, um relato aí, quais são os votos de cada lado. Agora a maioria está formada, ainda que haja qualquer tipo de
manobra tem, portanto, o amparo da maioria da corte, Luiz Edson Fachin, para fazer vigorar seu entendimento. Exato. Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Esses dois últimos votos eram votos aguardados, tanto por parte de Nunes Marques, que nesse exato momento abriu divergência, placar em 6-1, quanto da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o de Rosa Weber já era aguardado. Ela, quando esse julgamento começou, ele foi recomeçado na sexta-feira no plenário virtual extraordinário, mas ele começou de fato em março do ano passado no plenário virtual, naquele de 7 dias, de uma semana, quando veio a primeira decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Rosa Weber foi a primeira a pedir vista, mas quando devolveu o voto dela, depois de analisar com mais calma o caso, o voto de Fachin, ela devolveu seguindo na íntegra o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Depois, naquela ocasião, ainda veio um pedido de vista de Alexandre de Moraes. Pela terceira vez veio o pedido de vista de Nunes Marques, que foi quem suspendeu em setembro do ano passado esse julgamento. Depois de pedidos feitos por partidos políticos que apresentaram essas ações, seja em 2019, seja em 2020, contra decretos do presidente Jair Bolsonaro, que facilitavam tanto a compra de armas de fogo e de munição, quanto o porte de armas de fogo, Luiz Edson Fachin, relator dessas ações, deu uma decisão há 2 semanas, uma decisão mais dura, mais complexa que havia sido dada no ano passado. E aí mandou novamente para julgamento essas ações no plenário virtual. A ministra Rosa Weber, presidente recém-possada do Supremo Tribunal Federal, determinou que o julgamento acontecesse no plenário virtual extraordinário. Menor, o julgamento não é 7 dias, o julgamento começou na sexta-feira e termina hoje às 11h59. Não havia movimentação nesse julgamento, que acontece totalmente de forma virtual, online, no site do Supremo Tribunal Federal, desde a tarde de sexta-feira, quando a gente viu 5 votos na sexta-feira, seguindo a decisão de Luiz Edson Fachin, que foi quem suspendeu esses trechos dos decretos que facilitavam tanto a compra de armas de fogo, quanto de munições, quanto o porte de armas de fogo. Passou sábado, domingo, segunda-feira, nenhum voto. Veio o voto, então, de Rosa Weber, que formou maioria, 6 votos, para manter a decisão de Luiz Edson Fachin. O que acontece agora a partir dessa maioria formada no Supremo Tribunal Federal? Esses 6 ministros entenderam que o uso de arma de fogo agora só pode ser autorizado às pessoas que demonstrarem de maneira concreta, de forma efetiva, a necessidade, seja por razão profissional ou razão pessoal. A compra de armas de fogo de uso restrito agora só vai poder ser autorizada no interesse de segurança pública ou da defesa nacional e não mais em razão de interesse pessoal das pessoas que queiram portar arma. A quantidade das munições que agora podem ser compradas se limitam àquilo que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos e o Poder Executivo não pode criar presunções de necessidades além do que está previsto em lei. Ou seja, na avaliação dos ministros, a necessidade de uso de arma de fogo deve ser sempre concretamente verificada e não apenas presumido. Por isso, é uma decisão mais dura do que aquela decisão do ano passado de Luiz Edson Fachin. Por enquanto, então, 6-1, divergência aberta por Nunes Marques. Logo mais a gente volta para detalhar esses detalhes, os principais trechos do voto de divergência de Nunes Marques, mas fato é que já existe maioria, 6-1. O julgamento termina hoje às 11h59. Eu volto com você. Muito bom, Theo. Obrigada, Theo Cury, junto com o Gabriel Irabaase, que tem a informação também completa no site da CNN. Então, como disse o Theo, Edson Fachin foi acompanhado por Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, a nova presidente do Supremo. Por enquanto, não votaram ainda André Mendonça, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli. Nunes Marques votou para manter a norma tal qual editada por Bolsonaro.